do livro Pão Nosso, capítulo 135 de 180, Renovação Necessária. Psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 135. Renovação necessária. Não extingais o Espírito. Paulo, primeira epístola aos Tessalonicenses 5,19. Quando o apóstolo dos gentios escreveu esta exortação, não desejava dizer que o Espírito pode ser destruído, mas procurava renovar a atitude mental de quantos vivem sufocando as tendências superiores. Não raro, observamos criaturas que agem contra a própria consciência, a fim de não se categorizarem entre os espirituais. Entretanto, as entidades encarnadas permanecem dentro de laborioso aprendizado, para se erguerem do mundo na qualidade de espíritos gloriosos. Esta é a maior finalidade da escola humana. Os homens, contudo, demoram-se largamente à distância da grande verdade. Habitualmente preferem o convencionalismo a rigor e, somente a custo, abrem o entendimento às realidades da alma. Os costumes, efetivamente, são elementos poderosos e determinantes na evolução. Todavia, apenas quando inspirados por princípios de ordem superior. É necessário, portanto, não asfixiarmos os germes da vida edificante que nascem todos os dias no coração ao influxo do Pai misericordioso. Irmãos nossos existem que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. Eis porque, no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmos: que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem? Ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que deseja reter amanhã? Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, estamos aqui em mais uma lição extraordinária deste livro Pão Nosso. O título da lição é Renovação Necessária. Se nós estudarmos inicialmente somente o título, veremos que fala em renovação necessária. Renovação necessária, naturalmente, nossa. E Emmanuel utiliza esta passagem que Paulo escreveu: não extingais o Espírito. E com uma qualidade extraordinária, Emmanuel começa a nos explicar o que Paulo quis dizer. Então ele diz que quando o apóstolo dos gentios escreveu esta exortação, ele não desejava dizer que o Espírito pode ser destruído, mas procurava renovar a atitude mental de quantos vivem sufocando as tendências superiores.
Então, a exortação de Paulo de Tarso não foi dizer que ele poderia ser destruído ali, encarnado e destruído, fazendo uma regressão, não é? Regredindo, nada disso. Ele estava exortando para que pudesse se preocupar com a parte espiritual. Porque muitos tinham ali aquelas inspirações e muitas vezes eles sufocavam, é a palavra que Emmanuel coloca. E isso ocorre muito hoje. As pessoas têm uma inspiração, não acreditam naquilo ou não querem acreditar e passa a viver a vida somente materialmente, não é? E aí o sofrimento é inevitável. Continua dizendo Emmanuel, não raro observamos criaturas que agem contra a própria consciência, a fim de não se categorizarem entre os espirituais. É exatamente o que eu acabei de dizer. A pessoa tem uma inspiração, ela está com a parte espiritual aflorada, e ao invés dela dar continuidade naquele trabalho, ela sufoca. Então, ela não quer saber dessa parte espiritual. Nesta outra parte, Emmanuel diz que, entretanto, as entidades encarnadas permanecem dentro de laborioso aprendizado para se erguerem do mundo na qualidade de espíritos gloriosos. Olha, e Emmanuel continua dizendo, esta é a maior finalidade da escola humana. Então, qual é a maior finalidade da escola humana? Qual é a finalidade de nós estarmos aqui encarnados? Qual a finalidade de nós estarmos aqui hoje vivendo na Terra? Entretanto, as entidades encarnadas permanecem dentro de laborioso aprendizado para se erguerem do mundo na qualidade de espíritos gloriosos. Então, nós estamos aqui encarnados para aprender e para nos erguermos na qualidade de espíritos. E para isso é necessário que nós tenhamos a nossa vida material, mas tenhamos também a nossa vida espiritual. Não temos que sufocar a parte espiritual. Continua dizendo Emmanuel, os homens, contudo, demoram-se largamente à distância da grande verdade. Então ele está referindo a nós, homens e mulheres, que nos esticamos na área material, damos 7 dias na semana, 7 dias nós damos esse trabalho só voltado para a parte material. 7 dias. Não escolhemos nenhum dia para nós falarmos assim, não, hoje é a minha parte espiritual. Hoje eu vou estudar, hoje eu vou vibrar intensamente para as pessoas, hoje eu vou me educar espiritualmente. Sempre levando essas coisas para frente. Amanhã eu faço, quando eu ficar velho eu faço, e assim por diante. Habitualmente preferem o convencionalismo a rigor. E somente a custo abre o entendimento às realidades da alma. Olha que Emmanuel afirma que habitualmente, ou seja, de forma habitual, nós preferimos o convencionalismo das coisas materiais e das próprias doutrinas. Nós muitas vezes escolhemos aquela que não nos dá trabalho. Eu vou lá na igreja, na missa, e faço a minha oração e estou quites com Deus. Não é assim? Isso tem que acabar, porque nós temos que viver a nossa parte espiritual, que é o mais importante, e não a matéria, que aqui tudo vai ficar, não é? Então, somente a custo abre o entendimento às realidades da alma. E que custo?
é o sofrimento. Porque somente quando vem o sofrimento é que nós voltamos para Deus. Não é assim? E aí pedimos a Deus que nos ajude, aos bons espíritos. Continuo dizendo, os costumes, efetivamente, são elementos poderosos e determinantes na evolução. Todavia, apenas quando inspirados por princípios de ordem superior. Olha que interessante. Os costumes. Nós vivemos de hábitos, de costumes que adquirimos no passado e de outras vidas. Então, são elementos poderosos e determinantes na nossa evolução. Todavia, não temos que deixar somente isto, nós temos que ser inspirados por ordem superior. Então, quando vem a inspiração para nós, em fazer determinada coisa de ordem espiritual, nós temos que acatar. É o coração que está falando mais alto. Nós temos que acatar. Nesta outra parte, Emmanuel diz, é necessário, portanto, não asfixiarmos os germes da vida edificante que nascem todos os dias no coração ao influxo do Pai misericordioso. Então, asfixiar essas benesses que nós estamos recebendo. Benesses mesmo, porque são dádivas divinas que Deus, os Espíritos protetores, nos colocam diariamente e que nós, muitas vezes, desprezamos. Então, quando vier, que nós possamos estar receptivos, receber com muito carinho, como uma pérola que recebemos. E aqui Emmanuel agora faz uma colocação que devemos guardar para todos os nossos dias. Irmãos nossos existem que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. Então vejam bem, ao encarnarmos, éramos ignorantes a um determinado nível. E diz ele que muitos de nós voltamos pela mesma porta, ou seja, voltamos com a mesma ignorância. Passamos uma vida inteira e não evoluímos absolutamente nada. Essa é a reflexão que temos que fazer para nós. Em que sou melhor hoje do que fui ontem? Não é isto? É isto que nós temos que pensar. Porque se estamos aqui, a cada dia que passa, temos que melhorar uma pequena parte que seja em nós. Na conclusão, Emmanuel diz, eis porque, no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmos. Eis aí o que eu acabei de falar, desculpe. Então, Emmanuel diz que nós temos que fazer um balanço das atividades do dia mesmo, que terminou o dia, hoje à noite, eu devo interrogar a mim mesmo. O que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem? Ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? Então, cada dia é motivo, é necessidade de que possamos refletir sobre o que eu fiz de melhor e o que eu desejo fazer amanhã. Sempre nesta tônica de não perdermos a nossa encarnação. Querido amigo, querida amiga, muito obrigado por ter me ouvido. E se você desejar alguma lição com antecedência, por favor, escreva para nós através de rabiraboni@gmail.com. Um grande abraço, Jesus te abençoe e até mais ver. Fique com Deus.